E é isso. Bem-vindos sejam todos. Muito bom revê-los. Espero que todos estejam muito bem. Sentindo falta aí de alguns colegas, mas a turma está mais cheia do que estava no início, né, Gabriel? No início estava mais vazio, mas agora está mais cheio. Que bom. Galera, seguinte. Na aula passada eu achei que foi muito produtivo. Gostei muito do encontro da semana passada, porque nós ficamos alguns momentos muito profundos estudando, né, a posição dos elementos na tabela periódica e foi sensacional. Eu achei que foi incrível, porque vocês demonstraram que aprenderam, né, receberam finalmente o conceito da tabela periódica exposta através da distribuição eletrônica dos níveis e subníveis, inclusive da quantidade de elétrons na última camada. Isso foi extraordinário. A gente agora consegue localizar qualquer elemento na tabela periódica, apontando para ele, eu quero saber qual é a distribuição eletrônica do elétron de valência desse elemento aqui. Você já sabe que esse aqui no meio é bloco D, que o D é 1 a menos, é só você ver a linha dele, a coluna dele do D, qual que é, pronto, matou. O S é a mesma coisa, o D, o P é a mesma coisa, o F a mesma coisa. Então, parabéns, vocês estão indo muito bem. Agora, nós temos que analisar agora, desculpe, nós temos que analisar agora algumas propriedades que os elementos passam a ter quando a gente analisa a tabela periódica. Eu já vi isso com a turma do Enem, porque o conteúdo do Enem é muito mais extenso do que o de vocês, né? Essa é a verdade. Mas eu quero ver com muita segurança hoje, espero conseguir entregar para vocês as propriedades periódicas. São chamadas propriedades periódicas, tá? Que são aquelas relacionadas à tabela periódica, tá? Propriedades periódicas são aquelas relacionadas à tabela periódica. E a primeira propriedade que nós vamos ver aqui, se já vimos, vamos aprofundar, já falamos, citamos em algum momento, vamos aprofundar isso aqui agora, é o tamanho do átomo. Você sabe que cada átomo tem um tamanho, né? Tem um tamanho. E eu estou desenhando aqui uma tabela periódica muito sem vergonha. Ficou meio esquisito aqui, deixa eu melhorar. Mais ou menos aqui, você tem uma tabela periódica, tá? E aqui, como é que vai funcionar? Você vai ter que dizer, vai ter que saber explicar quais os tipos de propriedade que vão estar na linha. À medida que você vai se deslocando na horizontal, na tabela periódica, vindo mais para o lado direito, como é que vão se comportar determinadas propriedades à medida que você vai analisando as famílias, as colunas? Aumenta, diminui? Então, nós vamos aprender a olhar tanto na vertical quanto na horizontal as propriedades dos elementos que pertencem na natureza, claro, que estão na tabela periódica. A tabela nos dá essas informações também. Tá? E a primeira propriedade que eu quero citar aqui para vocês, que eu quero anunciar para vocês, é o tamanho do átomo, que é o raio atômico, tá? Raio atômico. Para aqueles que gostam de anotar o tema da aula, que gostam de seguir um padrão no seu caderno, o tema da aula de hoje, propriedades periódicas. Ok? Então, a primeira propriedade é o raio atômico. Raio atômico é o tamanho do átomo. Tá bom? É a distância que vai do núcleo até a eletrosfera dele. É a distância que leva, que mostra realmente qual é o tamanho dele, né, em função dessa distância que vai do núcleo até o último elétron lá da eletrosfera. Vamos pensar primeiro na coluna, tá? Na coluna.
Preciso de um voluntário ou de uma voluntária para interagir comigo. Pode ser você, Evelyn, hoje? Eu não tô muito boa nessa matéria. Mas é por isso que a sua voz vai nos ajudar maravilhosamente bem. Ainda bem. Se você já soubesse tudo, você não precisaria nem estar nessa aula, né? Posso contar com a sua ajuda? Pode. Obrigado, querida. É importante a gente tentar junto aqui aprender. Que bom que você está em desenvolvimento. Isso é muito bom. Então, ó, o raio atômico. Na sua opinião, Evelyn, o tamanho do átomo, tá? Olhando para a primeira... Aqui, ó, nós estamos olhando na vertical, né? Então, eu estou olhando para essa parte aqui da coluna, tá? Vou olhar aqui de cima para baixo. E eu estou olhando nessa última parte aqui da coluna. Na sua opinião, Evelyn, o átomo, ele vai ser maior em cima ou embaixo? Eu não entendi muito bem a pergunta. Olhando para a tabela periódica, do jeito que você deve ter uma aí já, né? Ainda não abri a minha. Só um Pega, segundo. pega a sua, eu espero, não tem problema. Pega a sua tabela. Eu tenho a minha aqui também. Vou deixar ela aqui apoiadinha. Aqui no cantinho. Eu tô abrindo aqui. Tudo bem. Depois que você tiver com ela em mãos, você me avisa. Foi? Abri. Muito bom. Pronto. Olha aí na sua tabela, pessoal, todo mundo com tabela na mão. Procura na primeira coluna aqui, ó, o elemento lítio, Li. Tá. Achou? Achei. Na mesma coluna, você vai procurar o elemento Fr, frâncio. Achei. O último na mesma coluna, tudo bem? Vamos analisar. Qual é o número atômico do lítio? Olha aí. 3. Isso, e do frâncio? 87. Parabéns. E agora a pergunta que eu fiz, vou repetir. Qual deles, na sua opinião, é maior? O lítio ou o frâncio? O frâncio? Perfeito. Agora eu quero que você diga por que você acha que é o frâncio. Você, quando respondeu, você respondeu perguntando, né? Frâncio? Não está muito certa. Mas vamos lá. Por que você acha que é o frâncio? Porque o número atômico dele é maior? Sim, o número do frâncio, o número atômico do frâncio é maior. Porém, a explicação para ele ser maior que o lítio não é só por causa do número atômico. O fato dele ter um número atômico maior significa que ele tem o que a mais? Vai. Olha aqui, ó, você está na tabela periódica, você está aqui, ó, na coluna. Nós olhamos para um lá em cima e outro aqui embaixo. O que vai mudando à medida que você vai descendo na tabela, hein? O que vai aumentando? Professor, posso falar? Pode, Gabriel. É o peso? O peso que você está se referindo é a massa atômica. A massa atômica também aumenta. Mas o que explica o fato de um átomo ser maior também não é a massa. Porque se você pegar tem um anãozinho socado, paçocado, que às vezes vai ser mais pesado do que você, dependendo da tua altura, entendeu? Então não é só por causa da massa atômica, não. Vai. Evelyn, um palpite? O que é, Gabriel? Tem a ver com o núcleo? Tem a ver com o núcleo? Número de prótons? Número de prótons? Vamos pensar. Posso dar um palpite? Espera aí, Gabriel, só um instantinho. Ok. Vou deixar você dar a sua opinião. O núcleo, ele indica a quantidade de prótons, correto? Que é igual à quantidade de elétrons, que é o número atômico. Então, o número atômico, você falar, é por causa dos prótons, é a mesma coisa que falar por causa do número atômico. E o número atômico a gente sabe que ele aumenta, porém não é ele o responsável pela mudança do tamanho do átomo. Qual o seu palpite, Gabriel? Martins. Eu acho que é porque, por ele ter mais camadas, ele vai aumentando. Lembrou bem. É isso. Observa que quando você está na coluna, Evelyn, Gabriel San e todos os outros,
vocês vão ter o quê? No lítio, a gente está na segunda linha, nós temos 2 camadas. Já no frâncio, nós estamos na 7ª linha, nós temos 7 camadas. Então, eu vou desenhar isso aqui para a gente ver isso junto. Como é que funciona? O lítio, que tem número atômico 3, ele está aqui, ó, lítio. Vamos desenhar. Ele tem o núcleo com 3 prótons e ele tem a primeira camada com 2 elétrons, 1s2, 2s1. 2s1. Ele tem 2 camadas com 1 elétron na última. Tudo bem, Evelyn? Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Agora, olha o frâncio. O frâncio, ele tem 87. Ele não está na 7ª linha da tabela periódica? Está na 7ª. Então, ele tem um núcleo também. Deixa eu chegar mais para cá meu quadro. Deixa eu ficar olhando ali para ver se está aparecendo. Então, ele tem aqui um núcleo também. E ele vai ter quantas camadas? 1s2, 2s2, 2, 3, 4, 5, 6, 7 camadas com 1 elétron na última. 7s1. Concorda? Que o frâncio, portanto, vai ser muito maior que o lítio. Eles têm 1 elétron na última camada. Por isso, eles estão na mesma coluna. Por isso, o lítio está aqui em cima e o frâncio está aqui embaixo na tabela. Porém, o frâncio é muito maior por causa da quantidade de camadas que separa este núcleo deste último elétron aqui. Pegou? Tá claro isso? Entendeu, Evelyn? Entendi. Entendeu, Gabriel Sam? Entendi, sim. Show. Gabriel Martins, você palpitou certinho. Obrigado. Evelyn, continuo com você. E com vocês todos. Todo mundo pode participar da aula, tá? É só abrir o microfone e falar que essa turma aqui é muito boa. Gosto muito dessa turma. Vocês vão pensar junto comigo agora. Eu vou redesenhar aqui a tabela no cantinho. Tá? Eu quero agora saber como é que este mesmo raio atômico vai se comportar no período. Porque a gente já viu na família, na coluna, né? A gente já viu, então, que o raio, por esse raciocínio, quanto mais para cima nós estivermos na tabela periódica, quanto mais próximos aqui do topo, né? Independente da coluna que ele esteja, quanto mais para cima, menor ele vai ser. Por quê? Porque ele vai ter menos camadas. Quanto mais para baixo, maior ele vai ser, porque ele vai, né, ter mais camadas. Portanto, o raio atômico ele vai crescer de cima para baixo. Pode ser? Tá claro isso? O sentido de crescimento do raio atômico é de cima para baixo na tabela periódica. Todo mundo está entendendo isso, correto? E no período? E na linha? Vamos lá. Evelyn, procura, por favor, o elemento rubídio. RB, rubídio. Dá uma olhada aí, na primeira coluna. Achou? Achei. Qual o número atômico dele? 37. Ótimo. Agora, continua nesta mesma linha. Nós estamos no 5º período. Vamos olhar agora a linha, o período. Procura lá do lado direito da tabela o elemento iodo. Achou o iodo? Ele é representado por qual letra? Letra I, maiúscula. Achei. Na mesma linha do rubídio tem o iodo. É o último, penúltimo lá da linha, certo? Ele tem qual número atômico? 53. Exatamente. Ele tem 53 prótons no núcleo, 53 elétrons na eletrosfera. O rubídio tem 37. 37 prótons no núcleo, 37 elétrons na eletrosfera. Até aí, tudo bem. Só reforçando aquilo que a gente viu na aula passada, o rubídio, ele pertence à família dos metais alcalinos, né? Portanto, ele termina com S1. S1. Ele é 5S1. Correto, Evelyn? O elétron diferenciador do rubídio, ele está na 5ª linha no S, né? Da primeira coluna do bloco S. Portanto, é 5S1 que ele termina, certo? Você está sabendo disso? Essa parte você está ciente? Pegando esse mesmo raciocínio. Oi, querida?
Eu tô mais ou menos aí. Tá, então eu vou te perguntar de propósito para treinar. O iodo, como é que termina a distribuição eletrônica do iodo? Vamos lá. 16. O iodo ele tem número atômico 53. O subnível do iodo é o S, P, D ou F? S. Não, o S são essas duas colunas do lado de cá. Essas duas primeiras colunas da tabela periódica são as colunas do subnível S, tá? Por isso que são duas. Porque lembra do Tá. Linus Pauling? O S cabe em 2. O P cabe em 6. Portanto, aqui do lado direito da tabela, se você olhar, você tem 6 colunas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui é o bloco P de papai. Aqui no meio, você tem 10 colunas. Aqui é o bloco D de dado. Tá? E Tá. aqui embaixo é o bloco F, que são 15 quadradinhos, porque um deles é representado pelo primeiro aqui. Então, você tem 14 do F, que estão aqui. Lembrou disso? Aham. Então, vamos lá. O iodo, olhando para a tua tabela, o iodo, ele vai terminar como? A distribuição eletrônica de 53 elétrons que você poderia fazer. 1s2, 2s2, 2p6, até chegar em 53. Você vai demorar bastante para fazer isso e pode errar. Eu tenho ensinado a vocês a fazer isso direto olhando para a tabela. Vai, eu quero que você tente dizer para mim agora qual é a distribuição eletrônica deste elétron, esse último elétron de valência, do elétron diferenciador do iodo. É P? Tá, agora fala tudo. Realmente é P. Mas é o que P quanto? Ele está em qual linha? Linha 5. Então você vai falar 5P. Entendeu? 5P. 5P Tá. quanto? 5P quanto? Agora você vai ver qual coluna que ele se encontra aqui do P. São quantas colunas no P? São 6? É. Isso. E o iodo está em qual coluna dessas 6? 5. Isso. Então, como é que você fala? 5P5. Entendeu? Entendi. Só para reforçar, ver se você entendeu mesmo esse raciocínio, volta lá no Rubídio. Como é que termina mesmo o Rubídio? Rubídio. Ah, o Rubídio eu esqueci. Então, você vai fazer agora. Vamos lá. Ele pertence aqui ao bloco S. Isso. Então, fala para mim como é que termina a distribuição eletrônica do rubídio. O elétron diferenciador dele. É 5 S1. Isso. Perfeito. Batalha naval. Entendeu? Entendi. Beleza. Vamos treinar isso em todas as aulas, tá, Evelyn? Fica esperta aí. Isso é muito importante. Isso vale para a turma toda. Voltando então, Evelyn. A pergunta que eu faço. Quem é maior? O rubídio ou o iodo? E por quê? Tempo. Te dou 30 segundos. É o iodo? O iodo, na sua opinião, é maior que o rubídio. Por quê? Eles estão na mesma linha, mas o iodo ele tá na linha 5, no bloco 5. O iodo está na quinta linha, assim como o rubídio. Só que o iodo está no bloco P, termina com P5, e o rubídio termina com SS1. A pergunta é por que que o iodo, já que você acha que o iodo é maior, por quê? Explique. Porque o número atômico dele é maior? Porque o número atômico dele é maior. 99% dos alunos justifica sempre pelo número atômico. Volto a dizer. Professor, Oi, Maria Alice. poderia, não sei se está certo, mas poderia ser porque ele tem mais número de camadas? Não sei. Porque tem mais o quê? Tem mais camadas do que No caso, Maria Alice, obrigado pela tua participação. No caso, o iodo, ele não tem mais camadas do que o rubídio, não. Porque ambos estão na mesma linha. Ambos estão no mesmo período da tabela periódica, correto? Se fosse o exemplo anterior, lítio e frâncio, obviamente o frâncio tem muito mais camadas do que o lítio. Mas nesse caso, não.
Nesse caso, ambos possuem 5 camadas. Tá claro isso? Porque eles estão na quinta linha. Entendeu, Maria-Alice? Então, esse não é um motivo. Não é um motivo, porque, na verdade, eles têm a mesma quantidade de camadas. Vai, Evelyn, vai pensando aí. Alguém pode me dizer por que todo mundo concorda com a Evelyn? Só que a Evelyn disse que é por causa do número atômico. E eu já tinha dito no exemplo anterior que o número atômico é o número de prótons. Isso vai aumentar sempre, né? Porque a tabela periódica está em ordem crescente de número atômico. Mas este não é o motivo principal. Ou não é um motivo para a gente justificar o tamanho. Eu não estou dizendo que a Evelyn está certa, não. Eu estou dizendo que dizer que é porque o número atômico ou o número de prótons é maior ou menor não é uma justificativa para o tamanho do átomo. Tá? Vê o outro motivo, então. Gabriel, você está querendo ele dizer? está no bloco 5? É porque ele está no bloco 5? O que você está chamando de bloco 5, Evelyn? O P tem 6 blocos, não tem? E vai Tá. aumentando. Entendi. Deixa eu só te ajudar a falar certinho os termos. O iodo, o elétron dele está no subnível P. E aí, assim que fala, subnível P. Essa parte da tabela periódica aqui, toda essa parte aqui, essas 6 colunas, elas compreendem os subnível P, que cabem 6 elétrons nele. Portanto, você tem a primeira coluna do P aqui, P1, P2, P3, P4, P5, onde está o iodo, e P6, que são os gases nobres. Beleza? Então, aqui são os subníveis. É o bloco P, onde você tem o subnível P. E o iodo, no caso, tem 5 elétrons dentro desse subnível. Isso é uma verdade. Porém, isso não é motivo para influenciar o tamanho do átomo também, não. Vamos lá. Mais um minutinho aí para a galera me dizer por que quem é maior, o iodo ou o rubídio e por quê. Vamos, pessoal. Eles não têm o mesmo tamanho? Peraí, porque ele termina em 5P5? Na Vitória, ele termina com 5P5, o iodo. O rubídio termina com 5S1. Foi o que a Evelyn falou com outras palavras. Você disse uma verdade. Porém, esse não é o motivo de você ter tamanhos diferentes, não é? Melhora essa resposta aí. Pensa um pouquinho em como verbalizar isso, explicar. Tem relação com os elétrons? Tem relação com os elétrons. Mas eu preciso, sim, um motivo. Tem gente que já disse aí que eles têm o mesmo tamanho. Quem foi que disse que tem o mesmo tamanho? Eu chuto que tem o mesmo tamanho, porque eles têm a mesma quantidade de camadas. Não é isso? Olha aí, ó. É uma linha de raciocínio interessante essa do Gabriel. A química é a ciência dos porquês, mas vamos pensar. Eles têm a mesma quantidade de camadas, fato. Mas eles não têm a mesma quantidade de elétrons na última camada. O rubídio tem 1. O iodo tem 7, porque ele pertence à coluna 17, a família dos halogênios, família 17, tá claro? Ele tem 7 na última. Então, será que o fato dele ter 7 elétrons não vai alterar em nada? Mas o senhor disse que um elétron tem um tamanho minúsculo e também, tipo, desprezível tamanho, e eles rodam, tipo, assim, não Sim. assim. Isso. Tá, eles estão numa órbita, mas eles pertencem à mesma órbita, tá claro? Esses 7 elétrons estão dentro da mesma órbita, estão no mesmo estado estacionário de movimento, onde eles têm a região de probabilidade de serem encontrados em movimento. Naquela quinta camada, porque a gente está falando de elementos com 5 camadas, quinto período, beleza? Agora pensa comigo. Um tem 7. O outro tem 1. O iodo tem 53 prótons no núcleo, prótons densos positivos, e 53 bolinhas de isopor rodando, que são os elétrons pequenininhos, sendo que na última camada ele tem 7. Vamos pensando. O rubídio tem 37 prótons no núcleo, 37 elétrons nas camadas, e na última camada só tem 1 rodando. Vai.
Quem é maior e por quê? Vamos lá, Professor, gente. será que tem a ver com massa atômica? Cauane Fatal, pergunta maravilhosa. A massa, ela vai aumentando também à medida que o número atômico vai aumentando, mas não tem relação com o tamanho. Não tem relação com o tamanho. Volto a Só dizer. acho que eu entendi. Pode ter um anãozinho bem robusto, mais pesado do que você, do que eu, né? Então, não é o fato de tamanho, não tem direta relação com a massa, não. Não é a massa que justifica o tamanho, tá? Fala, Gabriel. É tipo, porque o rubídio, ele tem, na última camada, tem um elétron, mas é porque, tipo, ele tá aqui, o S, mas antes você distribui o D do antes, do outro, sabe? Aí pra você passar, chegar no próximo P, você tem que botar mais outro D. É por isso? Mas aí você tá falando que quem é maior? O iodo. Tá, deixa eu pegar aqui e vou desenhar o que você acabou de dizer, que está correto o que você disse. Só quero entender aqui melhor a tua análise. O que ele disse é o seguinte, você tem o rubídio, vê se eu entendi a tua explicação. Você tem o rubídio, você tem 5 camadas, tá? Vamos botar as 5 logo aqui. 1, 2, 3, 4, 5. A quinta camada você tem um elétron ali, 5s1. 5s1. Esse é o rubídio. O iodo, pelo que o Gabriel está analisando, você tem um núcleo igual e você tem as mesmas 5 camadas, 3, 4, 5. Você vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons na última camada, 2 no subnível S e 5 no subnível P, nesta última camada. Só que para você chegar neste patamar aqui do iodo, você precisou preencher com mais elétrons a camada anterior, porque você do rubídio, você está com a camada anterior meio vazia. Por quê? Porque a quarta camada, você tem o 4s2, 4p6, 5s1. Aqui você vai ter 4 D10, né? Você vai ter mais 10 elétrons aqui, pelo menos por causa do subnível D que está ali no meio, ele sacou isso, está correto, para poder chegar lá nos outros. E aí, pelo fato dele ter mais elétrons, segundo o Gabriel, ele vai ficar maior. Mas isso refuta totalmente a última coisa que eu disse. Então vai e fala de novo. Essa minha próxima explicação que eu acabei de dar refuta a minha explicação anterior, porque na anterior eu falei que o tamanho do elétron não diferencia, porque eles têm tamanho desprezível. Correto. E aí? Então eu quero saber quem é maior, o iodo ou o rubídio e por quê? Tá pertinho, vai. A gente está muito perto. É isso aqui que constrói o conhecimento, pessoal. É quando vocês participam, vão falando. À medida que vocês vão falando, a gente vai consolidando. Quando daqui a pouco alguém falar a resposta, alguém... entendi. Pronto, todo mundo entendeu junto. É isso aí, tá todo mundo participando. Não desiste. Vamos pensar. Evelyn, não desiste não. Vamos lá. Por quê e quem é maior e por quê? Ainda não ouvi a resposta certa. Vou dar mais uma tentativa aí, vai. O núcleo do iodo é maior? O núcleo do iodo é maior. Isso é uma grande verdade. Porque ele tem mais prótons e tem mais nêutrons. Mas o fato do núcleo ser maior, vou pegar essa tua fala, ele vai ser mais positivo ou menos positivo que o núcleo do rubídio? Eu acho que isso não tem diferença, tem? Eu tenho aqui 57 prótons, partículas com carga elétrica positiva. Aqui eu tenho 37, 20 a menos. Qual dos núcleos é mais positivo? O do iodo. Opa! O núcleo do iodo pode até ser maior, mas ele concorda que o fato dele ser maior ou menor, o núcleo em si não vai mudar tanto, porque a gente está falando do tamanho do átomo, né? É a distância que vai do núcleo até a eletrosfera. O Gabriel falou, o tamanho do elétron é desprezível, é muito pequenininho, tá certo. Agora, pensa só, a diferença de carga do núcleo do rubídio para o núcleo do iodo, essa sim é muito grande, porque este núcleo do iodo, ele é muito, 20 vezes mais
positivo do que o núcleo do rubídio. Sim ou sim? Sim. Então, tipo, por ele ser mais positivo, ele repele mais Ele repele mais quem? os elétrons, porque eles estão Peraí. negativos. Não, esquece. Fala de novo, fala de novo. O que você falou, pensou certo, mas acho que falou errado. É porque, tipo, por ele ter mais prótons no núcleo, ele é mais positivo, então, tecnicamente, ele coisaria mais, mas eu esqueci que de diferente se atrai. Isso, então ele vai fazer o quê? Ah, então ele vai atrair mais. Isso! Então, o rubídio é maior. Ah! ê! Rapaz, assim, deu uma luz aqui na minha cabeça. Fala, Felipe. Não, entendi bastante agora. Entendeu mesmo? Uhum. Ô, cara! Ah, acendeu aqui, cara. Fiquei até impressionado. Caramba, deu um holofote. Hum. Evelyn, você entendeu o que o Gabriel falou? Conseguiu desenvolver. Tá vendo? A gente vai falando, a luz vai vindo. Entendi. De repente a luz veio, porque ele estava o tempo todo achando que o iodo era maior, assim como você, assim como a maioria dos alunos, por causa da quantidade maior de elétrons. Mas você me levou a dizer aqui, Evelyn, que este núcleo é mais positivo do que este. O núcleo do iodo é 20 vezes mais positivo do que o núcleo do rubídio. Sim, assim. O Sim. elétron é uma bolinha de isopor negativa, pequeniníssimo. Você concorda que esse cara aqui, esse núcleo positivão, vai ter muito mais força para puxar, para atrair esses elétrons para ele? Sim ou não? Sim. Se ele puxa, então, com mais força, o átomo de iodo vai ser maior ou menor? Vai ser menor. Beleza, Mais Evelyn. junto. Professor, então quanto Fala. mais para a direita, menor ele vai ser? Exatamente, Felipe. Então, aqui, ó, quanto mais para a direita, menor. Então, se aqui é menor, aqui é maior. Ele cresce da direita para a esquerda. Pega a visão. Evelyn, entendeu? Entendi. Parabéns, hein? Senhorita, cadê ela? Na Vitória, entendeu? Na Vitória? Senhor Sam, Gabriel Sam, entendeu? Entendi, sim. Beleza. Senhorita Helena, tá queladinha hoje aí, Heleninha? Você entendeu, Heleninha? Entendi. Parabéns. Alguém não entendeu, pessoal? Fala agora. Porque a explicação disso daqui que é o lance. Porque eu simplesmente poderia colocar setinha, gente, decora. O raio do átomo ele cresce de cima para baixo, da direita para a esquerda. Acabou. Ó, tô te dizendo nada, pô. Você vai ler isso no livro, não vai entender nunca. Então aqui você agora acabou de entender coisa que aluno do terceiro ano do ensino médio não consegue entender até hoje, porque não pararam para explicar isso para ele. O raio é menor no período. Quanto mais elétron ele tiver, mais próton ele tem no núcleo. Portanto, a ação deste núcleo de atração ela é muito maior, porque o núcleo é denso e positivo, e ele vai exercer uma atração maior, porque ele tem mais elétrons para poder serem atraídos. Então, a efetividade de atração aqui é muito maior do que aqui. Portanto, o iodo é, sim, menor do que o rubídio. Felizardo, Sim, Cauane. pode repetir, por favor? Quando ele cresce da esquerda para a direita e de cima para baixo? Ele cresce de cima para baixo, ou seja, na família, tá? Ele cresce de cima para baixo, e no período, na horizontal, ele cresce da direita para a esquerda. Lá do lado direito da tabela, ele é menor. Por que ele é menor? Porque ele tem mais elétrons na mesma camada, no mesmo período. Tendo mais elétrons no mesmo período, a efetividade de atração do núcleo por esses elétrons se torna maior. Portanto, ele vai ser menorzinho. Já aqui no rubídio, ele vai ser maior. Entendeu? Então, aqui está o iodo. Isso, Cauane, beleza. Aqui está o rubídio. Então, lá está pequeno, aqui está grande. Cresce de lá para cá. Entendeu? Da direita para a esquerda. Fechou, minha gente? Parte de raio atômico, todo mundo entendeu? Essa parte aqui é fundamental. Quem faltou essa aula aqui, depois pode pegar a anotação que for que não vai entender. Maria Alice botou a mãozinha, show de bola. Alguém não entendeu, fala agora. Pode falar à vontade, tá? Podemos ir para o outro? A benção chegou, vai explodir. Fala, Evelyn. Sobre essas letras S, P, F,
S, que P, eles D são? e F. Sopa que de eles feijão. Vou te explicar. Peraí. Deixa eu chamar o apagador. Onde é que ele caiu? O apagador tá aqui na minha frente, me mordendo. Evelyn, eu não sei se você estava nas aulas anteriores e se estava, se você conseguiu acompanhar a explicação. O S, o P, o D e o F são subníveis dentro dos níveis. Quantos são os níveis eletrônicos que nós temos? São 7. Assim como as linhas da tabela periódica são 7, é por causa disso. Nós temos 7 níveis, que você já ouviu falar: K, L, M, N, O, P e Q. Tá claro? K, L, M, N, O, P, Q, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7 níveis de camadas eletrônicas. Até 7. Tá? Mas esses 7 níveis têm uma quantidade máxima de elétrons, que você também já deve ter ouvido falar. Eu já falei aqui, a gente já explicou, isso são aulas anteriores, vou fazer um resumo rápido. Então, você tem aqui na primeira camada 2. Na segunda, Evelyn, fala aí, quantos elétrons no máximo? São 12. Não, 8. Depois, na terceira. Fala, 18. 18. 18. Depois, na quarta, 32. E aí, daqui para baixo, você espelha. 32, 18 e 8. Tá, Evelyn? Essa parte aqui é importante você pegar, porque isso aqui já é aula anterior, tá? Depois você tenta pegar alguma videoaula, alguma coisa desse conteúdo. Isso tudo tá lá na plataforma do somatório, você tem lá a apostila falando disso tudo aqui, tá? A parte de atomística, depois você vê lá, tá? É importante. Aí aqui você tem, ó, os níveis, com as quantidades tal de cada nível, essa quantidade máxima de elétrons que tem em cada nível. E você tem os subníveis, S, P, D e F. Para lembrar, sopa de feijão, ou São Paulo, Distrito Federal. Tá bom? No subnível S, cabem 2 elétrons. 2. No P, cabem 6. No D, cabem 10. No F, cabem 14. Tá bom? É bom eu revisar isso, porque assim como você, outros colegas podem ter dúvidas. Isso é matéria nova para a maioria de vocês. Então não tem problema eu repetir isso daqui não. Isso aqui cai muito. Isso daqui é uma das partes principais da matéria de química. Vocês têm que saber isso daqui muito mesmo. Então ter que repetir isso daqui não é problema nenhum. Vamos lá. Como é que a gente monta o diagrama, então, chamado diagrama de distribuição de energia crescente ou diagrama de Linus Pauling, que é o cara que desenvolveu esse negócio? Você vai respeitar sempre essa quantidade que está aqui. Cabem 2, né? Então, ó, no primeiro nível, que é o nível 1, eu vou botar aqui embaixo do S, eu vou botar aqui, ó, 1. Qual é o subnível que eu vou trabalhar com ele? O S. Por quê? Porque no subnível S cabem 2, eu só preciso de 2 elétrons nesse nível. É como se nós tivéssemos, Evelyn, pessoal, turma, é como se nós tivéssemos aqui, vou fazer uma analogia que eu gosto de fazer em sala de aula, vou fazer com vocês aqui no virtual também. É como se nós fôssemos construir um hotel maluco, um hotel todo bizarro. Neste hotel, ele tem 7 andares, tá? E em cada andar do hotel, nós temos uma quantidade máxima de hóspedes, tá? 2, 8, 18, 32, 32, 18 e 8 por andar. Isso já é informado. E aí nós vamos construir esse hotel. Como que nós vamos construir? Nós vamos montar os quartos, porque nós não podemos deixar os andares abertos para os hóspedes chegarem e ficarem deitados lá no chão. Ele precisa estar acomodado em um quarto. Então, este quarto, qual vai ser? Nós temos 4 quartos, 4 tipos de acomodação. A acomodação do tipo S, que cabem 2 hóspedes lá dentro, uma beliche ou uma cama de casal, vai. Nós temos o quarto do tipo P, que lá vão ter 3 camas de casal, portanto, cabem 6. O quarto do tipo D de dado, que tem 5 camas de casal, portanto, nós temos ali 10, até 10. E o quarto do tipo F,
que cabem 14. 7 camas de casal ali dentro, 14. Esses são os quartos, os tipos de quarto que nós vamos construir, tá claro? Mas nós vamos construir com base na quantidade de hóspedes que cada andar vai ter. Então vamos lá, Evelyn. No primeiro andar, eu tenho 2, né? Eu preciso construir nesse andar, então, um quarto do tipo D10? Se eu só tenho 2 que vão morar lá? Não. Então, é suficiente eu construir, e eu só preciso construir o quarto do primeiro andar, por isso 1, do tipo S, que cabe em 2. 1S2. Foi esse raciocínio aqui? Sim. Primeiro andar já foi. No segundo andar, cabem quantos? Cabem 8. Evelyn, eu vou construir um quarto para 14? Se só cabem 8? Não. Não. O que eu vou fazer? Eu vou construir quartos que eu consiga distribuir esses 8 felizes e contentes. Então, faz sentido para você da gente construir no segundo andar um quarto do tipo S que cabe em 2 e outro do tipo P que cabe em 6? Porque aí 6 mais 2 dá 8, não é? Sim. Então, é o que eu vou fazer. Ó. No 2, S2, 2, P6. 6 mais 2, 8. Tudo bem até aí? Tudo. Terceiro andar cabe em 18. Agora eu sempre vou do menor para o maior, né? Então eu vou colocar no terceiro andar, ó, 3S2, 3P6. 6 mais 2 dá 8. Fica faltando 10. Ficam faltando 10. Então eu vou construir o quarto aqui do tipo 10. 3D10. Tá pegando o raciocínio? Tô. Porque aí eu tenho 18. Vou para o de 32 agora. O de 32 é fácil, ó. 4S2, 4P6, 4D10. Porque eu estou no quarto andar, então tem que começar com o númerozinho dele, né? 4D10, já tenho 18. Para 32 faltam 14, então vou botar todos, né? 4F14. Pronto. O meu quarto andar eu vou ter todos os tipos de quarto. Tá acompanhando? Tá entendendo? Tô. O quinto andar, Evelyn, também cabe em 32. Portanto, o quinto andar ele vai ser a cópia fiel do quarto andar. Ele vai ser espelhado daqui para frente o nosso hotel. Por quê? Porque você observa que 2, 8, 18, 32. Espelhou. 32, 18 e 8. Ele vai descendo, né? Igualzinho. Então, eu posso repetir aqui na quinta linha o que eu tenho na quarta linha, colocando o número 5 na frente, que é para indicar que eu estou no quinto período. Então, é isso aqui, ó. 5S2, 5P6, 5D10 e 5F14, para fechar os 32. Até aí, tudo bem? Vou para o sexto, que cabe em 18. É espelho do terceiro, que também tem 18. Vou botar, então, 6S2, 6P6, 6D10. Fechou os 18. E, finalmente, no último andar que cabe em 8, que é espelho do segundo, 7S2 e 7P6. Evelyn, até aqui tranquilo? Sim. Esse aqui é o diagrama de Linus-Pauling, ou de distribuição eletrônica por subníveis. Montamos o esqueleto do hotel, podemos agora tirar os andaimes. Vou tirar aqui o andaime que indica a quantidade de elétrons que cabe em cada um, que a gente já sabe. E os próprios níveis aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, KLM, NOPQ, que é tudo aqui só de apoio que a gente colocou no início para poder fazer. Estou aqui com a minha tabelinha montadinha, certinho? O que eu vou fazer agora, Felizar? O que a gente faz agora? Pega uma caneta que funciona e começa a trabalhar os hóspedes. Como é que a gente vai colocar esses hóspedes para dentro do hotel? O pessoal presta toda a atenção da vida agora. Porque eu vou puxar o link da dúvida da Evelyn para a tabela periódica já já. Você vai ter aqui a possibilidade de aprender a ler em diagonal, de cima para baixo, da direita para a esquerda, ao mesmo tempo. Este hotel, eu falei no início que ele é meio maluco. Ele não é um hotel normal, então nós vamos colocar os elétrons em ordem crescente de energia. E esta ordem crescente, em função dos níveis e subníveis, basta você ler este diagrama doidão aqui em diagonal. Se você conseguiu seguir a lógica deste hotel, que eu estou fazendo essa analogia,
Agora você precisa só traçar as diagonais em paralelo. Como assim, Felizardo? Direita para esquerda, de cima para baixo, simultâneo. Direita para esquerda. Você vai, ó, 1S2, passa aqui, ó, por cima. Depois, terminou, fatiou, passou. 2S2, fatiou, passou. 2P6, 3S2, fatiou, paralelo, passou. 3P6, vai. 4S2. Está acompanhando, Evelyn? Passou. 3D10, 4P6, 5S2. Pulou, vai para a próxima. 4D10, 5P6, 6S2. Fatiou, passou. Boa, 06. 4F14, 5D10, 6P6, 7S2. E por fim, 5F14, 6D10 e 7P6. Evelyn, estou lendo em diagonal. Tá vendo aqui as linhazinhas que eu coloquei? Ó. Em diagonal. Você conseguiu entender esse raciocínio aqui? Todo mundo conseguiu entender esse raciocínio? Ele é em diagonal, da direita para a esquerda. Fala, filha. Eu não entendi isso de ler da diagonal, porque você riscou assim. Quando você, até montar o diagrama, você entendeu, correto? Sim. A questão dos andares, das quantidades aqui, até essa parte você entendeu. Para que a gente possa colocar os elétrons em ordem crescente de energia, de acordo com a distribuição eletrônica certinho que o cientista chamado Linus Pauling criou, você tem que pegar nesse momento uma régua, né? Se você fez isso, eu estou fazendo aqui na mão, você pode usar uma régua para te facilitar, e você vai fazer linhas paralelas em diagonal, sem medo. Porque você vai ler esse diagrama de uma forma que não é convencional, o hotel é maluco. Então, até a forma de ler o diagrama que você criou para botar os hóspedes dentro do hotel, você vai ter que fazer isso de uma forma não convencional. Você vai fazer isso em diagonal, paralelamente aqui. Então, você vai usar sempre diagonal da direita para a esquerda, de cima para baixo. Da direita para a esquerda, de cima para baixo. Então, quando você passar a reta paralela aqui, você vai passar em diagonal sobre o 1S2. É a primeira. Passou, paralela de novo. Próximo, vai passar por cima do 2S2. Depois, você vai pegar a sua régua e vai passar paralela pelo 2P6 e 3S2. Vai passar por eles dois. Como se estivesse cortando, fatiando aqui lateralmente, tá? Depois, vai vir o 3P6 e o 4S2. 3P6 e 4S2. Você vai cortando aqui assim, ó, tudo paralelo. Terminou? Vem aqui com uma paralela para o próximo. 3D10, 4P6, 5S2. Feito isso, vai para o próximo. 3D10, 5P6, 6S2. Próximo, 4F14, 5D10, 6P6, 7S2. Isso é para você passar uma linha por cima para que você saiba qual é a ordem de leitura, qual é a ordem de distribuição dos elétrons. A ordem é esta em diagonal. E por fim, você tem o 5F14, 6D10 e 7P6. Se você fizer certinho, você vai seguir isso. Deixa eu te mostrar uma outra coisa. Nas tabelas periódicas mais completas, eu não sei qual é o modelo da sua, talvez na sua tabela periódica pode ser até que tenha. Tá? Na minha tabela periódica, que é até uma tabela relativamente antiga, existe uma parte aqui, ó, que é exatamente isso que eu acabei de explicar, Evelyn. Vê se você consegue visualizar aí, vocês conseguem visualizar na tela. Tá vendo aqui? Dá um zoom na tela aí que vocês vão ver. Tá vendo? Este é o diagrama de Linus Pauling. Aqui tá mais organizadinho na tabela, né? Óbvio. Então, ó, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 4D10, certo? Vai seguindo. É isso aqui que eu acabei de explicar no quadro em diagonal fatiando. Evelyn, clareou um pouquinho? Sim.
Excelente. Pessoal, eu quero dar uma boa notícia para vocês. Por que eu não estou todas as aulas falando disso aqui? Porque isso daqui é um negócio meio cansativo e fica embaralhando a mente da gente mesmo. É muito útil, a gente tem que entender. Porém, é isso daqui que dá origem à tabela periódica. E eu acho que vocês já entenderam isso. Por quê? Quando você pega a tua tabela, vou deixar esse diagrama aqui e vou pegar a tabela, tá? A gente encerra. Você tem aqui a tabela periódica. Tá? Lateral aqui. Vou botar uma do lado do outro. Pronto. Você tem aqui na tua leitura 1s2. 1s2. Naturalmente você está distribuindo 2 elétrons, né? 2 elétrons. Olha a primeira linha da tabela periódica. Primeira linha da tabela periódica, pessoal, você tem o hidrogênio aqui. 1s1. Número atômico 1. Tá aqui. E você tem o hélio do lado de cá. Como é que distribui 2 elétrons? 1s2. Então, felizardo, 1s1, 1s2. Tá. Próxima linha, o lítio. Qual é o número atômico do lítio? 3. 3. Como é que distribui 3 elétrons? Vai lá no diagrama. 1s2, 2s1. Termina com 2s1. Evelyn, você mesma já me disse hoje, do Rubide e de outros. O lítio está na primeira coluna. Primeira coluna, todo mundo termina com S1. Portanto, o lítio termina com 2S1. Mais um elétron, você tem o berílio aqui do lado, que é 4. Vai terminar como? 2S2. 2S2. Depois de 2S2, vem o 2P6. 2P6. Quantas colunas tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, você tem aqui o 2P1, que é o boro, 5 elétrons. 2P2, que é o carbono, 6 elétrons. 2P3, que é o nitrogênio. 2P4, oxigênio. 2P5, flúor. 2P6, neônio. Ih, Felizardo, entendi. Porque você vai seguindo por aqui, né? Então, depois do 2P6, quem vem? 3S2. Fatiou, passou. 3S2. Pulou a linha. Ah lá, você está na segunda linha, vem para a terceira linha. Terceira linha vai ser o quê? 3S1, 3S2. E depois? Depois do 3S2, quem vem? Fatiou, passou. 3P6. 3P6 está onde? Do lado de cá. 3P1, P2, P3, P4, P5, P6. Terceira linha. Fechou. Depois do 3P6, observa. 3P6, cadê? Vem o 4S2. 4S2. Então você vem para a quarta linha da tabela. 4S2. Ih, Felizardo, deu ruim, porque depois do 4S2 vem o mó galharão. É claro, porque depois do 4S2, quem vem? Fatiou, passou, 3D10. Então você tem quantos aqui? 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui é o 3D10. E depois do 3D10? É o 4P6, Felizardo? Nós estamos na quarta linha, 4P6. Exatamente, olha aqui, ó. 3D10, 4P6. Tá entendendo, Evelyn? Tá entendendo, pessoal? Depois do 4P6, pula a linha. 5S2. E assim vai, gente, até o final da tabela. A gente já falou isso em aulas anteriores. Mas é importantíssimo a gente reforçar isso. Conseguiram entender? Em aulas do presencial, eu costumo pedir para os alunos desenharem a tabela no caderno e fazerem a distribuição eletrônica de cada elemento, botando ali só o elétron diferenciador em cada casinha. Porque aí você entende isso, não esquece nunca mais. É o que eu espero que esteja acontecendo com vocês aqui hoje. Deu para entender? Então, galera, veja bem. A aula de propriedades periódicas continua na semana que vem. Faltou falar sobre eletronegatividade e energia de ionização, que são propriedades periódicas importantíssimas, e a gente vai depois disso fazer exercício. Nós vamos ter aqui uma aula ou duas, talvez, só de exercício todo esse conteúdo que a gente viu até agora. Muito conteúdo e é importantíssimo vocês treinarem, tá? Na medida do possível, peguem, por favor, videoaulas. Não fiquem só com as informações da aula, não. Vão buscar as videoaulas, vão, questionar, procurar saber mais. E aí vocês podem tirar as dúvidas nas aulas. Façam os exercícios da apostila, façam os exercícios
da plataforma. Tudo isso vai ajudar vocês a compreenderem esses conceitos, tá? Ficou alguma dúvida? Alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Professor, a última pergunta. Por que que na tabela periódica, os elétrons na camada aqui termina com o número 1? Em qual coluna que você está falando, Maria Alice? Maria Alice? Na primeira coluna. Ah, tá. Como, Você por quer saber... exemplo, o Césio. Acho que é o Césio. Até o Césio, tá? Você quer saber por que termina com 1? Sim. Muito boa pergunta. Por quê? Se você observar, esta primeira coluna é a coluna 1. Este número 1 que está aqui em cima, fora da tabela, aqui 1, são 18, tá? São 18 colunas, tá? Esses dois primeiros aqui, presta atenção, esses dois primeiros e esses 6 últimos são o que a gente chama de elementos representativos. São os elementos mais abundantes da natureza. Eles são os representativos. O que é isso? Os elétrons dele, na última camada, estão em contato com o mundo exterior. Não tem nenhuma camada à frente, né? Eles já são os elétrons da última camada. E aqui em cima da coluna vai indicar para a gente exatamente a quantidade desses elétrons. Então, se você está na primeira coluna, coluna 1, você tem quantos elétrons? 1. Então, é por isso que todos os elementos daqui têm um elétron. Terminam com S1. 2S1, 3S1, 4S1, 5S1, né? A segunda coluna, pelo mesmo raciocínio, coluna 2. Significa dizer que todos esses aqui possuem 2 elétrons na última camada. Eles são os representativos. E aqui está o bloco do subnível S. S1, S2. Porque não tem S3, né? Então eles estão aqui concentrados nessas duas colunas. Voltando e terminando aqui no P, você tem aqui, ó, na coluna P1, que vai do P1 até o P6, né? O P cabe em 6. Então é de P1, P2, P3, P4, P5, P6. Você tem aqui na coluna P a família 13. Antigamente era chamada de família 3. 3A. Por quê? Porque é o representativo, né? Os de transição, que é o bloco D, é chamado de B. Então aqui é o A. 3A ou 13. Se você quiser, você bota o dedinho aqui na frente do 1, 13, bota o dedinho na frente do 1, fica quem? Fica o 3. Então significa que nesta coluna todos os elementos possuem 3 elétrons na última camada. Do lado, família 14, tiro 1, fica 4. Todos possuem 4. Família 15, todos possuem 5. Família 16, todos possuem 6 na última camada. Família 17, todos possuem 7. Por fim, os gases nobres. Família 18, todos possuem 8 elétrons. Professor, entendeu? Então, isso só acontece no subnível S e P. Isso! O subnível S tem 2, o subnível P tem 6. Eles são os subníveis que trazem para nós os elementos representativos. Entendi. Obrigada. Parabéns, Maria Alice. É isso aí mesmo. Pessoal, esse assunto é fascinante. É muito bom. E se vocês não estiverem entendendo, façam isso. Perguntem que eu volto e explico de novo. Se vocês forem para outro assunto depois desse, sem entender isso, dá ruim, tá? Vamos dessa forma. Parabéns, a aula mais uma vez foi bem produtiva. Espero que vocês tenham aprendido. Vocês são muito participativos, isso é muito bom. Alguns alunos ficam mais caladinhos, mas eu sei que estão prestando atenção, senão não estariam aqui até agora. E é isso daí, gente, tá? Tentem fazer os exercícios durante a semana e na semana que vem estaremos juntos, se Deus quiser. Lembrem sempre, nada em vão. Se não é bênção, é lição. Saudade de vocês, bons estudos. Fiquem com Deus, tá bom? Tchau, tchau, pessoal.